Bom dia, pessoal. O caminho da respiração orgástica. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu e o Jonathan, a gente vai falar sobre como a respiração influencia diretamente no seu prazer. Então, vou aceitar o Jonathan aqui para a gente começar. Bom dia, bem-vindo para mais uma sexta-feira de bate-papo. E Olá. hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, que é como a respiração influencia diretamente no nosso prazer, né? O que a gente pode melhorar em termos de respiração, que é um ato involuntário do nosso corpo, mas que influencia diretamente em todos os sistemas, né? Do nosso organismo, inclusive na parte sexual, né? No nosso prazer, no orgasmo. Então, fala um pouquinho sobre você para a gente dar início, pontapé inicial aí da conversa. Tô rindo aqui, alguém comentou, fez um comentário ali, orgástico. É, é, então, eu sou Jonathan, fisioterapeuta, terapeuta transpessoal, especialista em respiração. A respiração realmente é uma função humana, do corpo humano, né? Vital e inconsciente, como você fala, ou involuntária, né? Porque sem respirar, sem pensar você está respirando, assim como outras funções também do corpo que são involuntárias, mas a respiração ela é tão interessante que tem como você torná-la voluntária. Você conscientemente respirar. Isso que é o mais bacana, porque ela controla as emoções, né? Ou as emoções, né? Há uma dança entre respiração e emoção, porque quando estamos tristes, a respiração muda, quando estamos alegres, a respiração muda. E também o contrário, se eu mudo a minha respiração, eu também mudo a minha emoção. Então, isso que é o mais legal da respiração e tem tudo a ver aí com esse tema de prazer. A respiração e o prazer estão totalmente interligados. E é Sim. possível, sim, através da respiração, desbloquear o que te impede de sentir o prazer, né? Uhum. Então, principalmente as questões assim, a interação, né, entre o corpo e as emoções. Então, eu sou apaixonado por esse tema, estudei respiração no meu mestrado também e na minha especialização, na primeira especialização que eu fiz também, dentro de respiração. Então, é um tema bem importante, interessante e eu amo. Amo. Sim. E ontem, quando a gente definiu falar sobre esse tema, né, eu fiquei meio que meditando, entrando em conexão com o que a gente poderia falar, e me veio uma intuição de que a respiração é o sopro divino dentro de nós, né? É a vida que flui através do ar, do oxigênio, e se a gente perceber, a gente pode ficar muitos dias sem comer, sem beber, mas a gente não consegue ficar mais de 3 ou 4 minutos sem respirar, né? Então, quando esse sopro divino sai do nosso corpo, a gente morre. Para a gente ver como a respiração é importante, às vezes a gente nem se dá conta, né? Nem agradece por estar respirando, mesmo que inconscientemente, o ar que alimenta o nosso corpo, a nossa vida, né? O divino habitando em nós através desse sopro. E então eu fiquei bastante impactado com essa consciência que eu tive ontem, sabe? Que é o sopro divino dentro da É o gente. espírito, a respiração, o ar é o espírito. Sim. E como a respiração é tão importante, que ela é tão vital, porque nós, quando entramos nesse mundo, nessa experiência humana, terrena, através do parto, do nascimento, a primeira coisa que a gente faz é
encher o pulmão. O pulmão, pela Uhum. primeira vez, ele se infla de Expande. ar. Porque éramos seres aquáticos dentro da barriga Uhum. da mãe e nos tornamos seres respirantes, seres que agora precisam inspirar e expirar. E como você falou do sopro divino, porque então se a primeira coisa que a gente faz na Terra é inspirar, ou seja, encher o pulmão de ar, e qual é a última coisa? É esvaziar o pulmão, é sair, é expirar. Então a morte do corpo, né? Porque a vida é eterna, mas a morte do corpo é uma expiração. Então, Sim. a gente está sempre morrendo, vivendo e morrendo, porque existe essa analogia entre a inspiração e a vida. A expiração é o morrer, é o deixar, né? Mas o morrer não é esse morrer que a gente ouve por aí, é um morrer também de renascer. Então, ao longo da Uhum. vida que a gente vai respirando, a cada respiração é um novo, é uma nova oportunidade de renascer, Sim. né? E a gente, nesse movimento de expansão e contração, que a gente vai interrompendo esse fluxo diafragmático, porque depois você pode explicar um pouquinho mais essa respiração diafragmática, que é aquela que, quando a gente nasce, a gente já sabe fazer, né, intuitivamente, o bebê ele faz a respiração diafragmática, depois, com o tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de fazer essa respiração diafragmática e fica muito torácica, é uma respiração bem mais curtinha. E o que que isso influencia, como isso acontece, né? Você pode explicar um pouquinho esse mecanismo biológico, né, dos tipos de respiração? Então, realmente, o principal músculo respiratório é o diafragma, que é esse músculo que divide o tórax do abdômen. É o músculo que tem um formato assim de uma hemicúpula e está localizado nas últimas costelas, aqui embaixo. A gente quase não percebe ele também no dia a dia, né? Porque Uhum. a gente quase não respira conscientemente, né? A menos que você pratique alguma atividade que estimule isso, como o Pilates, como a yoga, ou a fisioterapia, ou você não precisou de um fisioterapeuta respiratório. E esse músculo, ele promove a entrada do ar, a inspiração, né? Então, se você respirar profundo agora e colocar a mão na barriga, você vai sentir que a sua barriga, né, numa respiração padrão, quando você puxa o ar, a barriga vai para fora, porque o diafragma desce. Ele faz esse movimento aqui, empurrando o intestino, né, as vísceras abdominais para fora e para frente. Isso é a biomecânica da respiração, né? E quando ele recolhe, a barriga vem para dentro e o ar sai do pulmão, é a expiração. Só que lembra que a gente falou que a respiração e as emoções estão totalmente conectadas? Ao longo desse crescimento desse bebê que sabe respirar, que usa o diafragma, que tem um tórax diferente também, o tórax vai mudando, né? Sim, sim. As capacidades pulmonares vão se alterando conforme existe o crescimento, desenvolvimento e as emoções também. Então, quando nós nos tornamos mais conscientes da vida que temos, de quem que estamos vivos, que somos pessoas, as relações, as interações, vem também as emoções. Fica mais consciente as emoções e isso impacta na respiração. E ao longo do tempo, se você não toma consciência disso, você vai ter uma respiração alterada. Como assim? O diafragma não funciona? Mas não é que ele não funcione, mas ele não tem protagonismo na Ele não respiração. atua na capacidade máxima, né, digamos assim, porque Você não você usa, interrompe, né? você não acaba não usando
toda a capacidade pulmonar que seria possível. E, né, então, assim, de uma forma geral, as emoções como tristeza, ansiedade, raiva, elas vão deixar a respiração mais curta. O que é uma respiração curta? É uma respiração que a gente chama mais apical, que é uma respiração mais aqui em cima. A troca ventilatória acontece muito mais aqui em cima, que é a região mais próxima da entrada e saída do ar. Então, não há um preenchimento total de todos os lobos, segmentos pulmonares. E a respiração se torna acelerada, mais acelerada e mais superficial devido à emoção, Então, imagina uma pessoa que tem cronicamente estresse, não sabe lidar bem com as emoções que ela tem, Ansiedade. tristeza, ansiedade, ela vai condicionando, inclusive, os músculos. Então, o diafragma é o principal, mas existem outros que também participam, como músculos aqui do pescoço, que vem para frente aqui, que elevam a costela, que elevam os músculos intercostais também. Então, a respiração passa a ser mais atuante através dos músculos acessórios. Os músculos que promovem, que eles entrariam em ação no momento de necessidade, de aumento da demanda ventilatória. Por exemplo, numa corrida. Numa corrida, a gente precisa, além do diafragma, a gente precisa de vários outros músculos para bombear mais esse ar, né? Precisa haver uma troca ventilatória maior. Então é normal que entre outros músculos, né? Não no repouso. No repouso vai entrar se eu tiver com raiva, com ansiedade, nervoso. Aí vai entrar e a respiração fica mais curta. E acaba que, devido a essa inconsciência e esse padrão crônico, se instala uma respiração dessa maneira. Então é bem comum até as pessoas, se você pedir para ela respirar fundo, então quem está assistindo agora pode fazer esse teste. Respira fundo aí. Respira fundo. O que mais mexeu? Foi o tórax, foi o abdômen, foi o ombro. Às vezes eu tenho um paciente que acaba fazendo assim. Ó, levanta o ombro. O ombro não participa da respiração. Não precisa levantar o ombro. Então a pessoa precisa dessa conscientização respiratória. Precisa aprender, reaprender, porque eu já sabia quando era bebezinho, quando era criança, né? Se você olhar um bebê respirando, a barriga dele está sempre mexendo, né? Está sempre respirando. E aí ao longo da vida você vai deixando de fazer isso, né? Você vai fazendo de outras formas, que está tudo bem também, não tem problema nenhum, mas existe uma forma mais harmoniosa de fazer isso, né? E inclusive por isso que é tão importante compreender como que está, né? Qual é a minha situação de respiração agora? Como que está a biomecânica da minha respiração? E como que está a minha resposta às emoções que eu tenho? Então, numa situação de felicidade, alegria, né, a sua respiração ela fica mais harmoniosa, mais ondulatória. Numa situação de estresse, ela fica mais acelerada, mais rápida. Tem mais picos, né? Tem mais picos. E muitas vezes é bem inconsciente que a pessoa realmente não percebe. Só uma pessoa de fora pode perceber melhor, né? Então, isso tem tudo a ver com o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico que inerva essas musculaturas respiratórias
E, basicamente, né, existe o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele contrai, ele está relacionado com a interiorização e com a tristeza, o desprazer. Então, no corpo, o que, que ele promove? Contração muscular. Contração muscular. Então, sabe um músculo que você tem que está dolorido, que tem um ponto de nó, tem um nó naquele músculo, tem uma dor muscular? É o sistema nervoso simpático que causa isso. E frente ao estresse, e ele o estresse e a ansiedade são assim, ó, colados. Então, nesses momentos, você tem um predomínio do sistema nervoso simpático. Então, ele vai acelerar a sua respiração, acelerar o coração, contrair os músculos, deixar você mais tenso, com a boca seca, com a mão gelada, enfim, tudo isso. E o sistema nervoso parasimpático, ele expande, ele dilata. Então, ele dilata os vasos sanguíneos. Ele é mais relacionado a para fora, enquanto o simpático é para dentro, ou seja, ó, contração para dentro, tristeza. O parasimpático é para fora, alegria, prazer. Prazer. Então, no parasimpático, quando o parasimpático está atuante mais na respiração, como que fica a respiração? Mais ondulatória, mais lenta, mais profunda. É a respiração do prazer, é a respiração orgástica, né? Então, o que é respiração orgástica? É quando a respiração, ela pode ser conscientemente, e você pode conscientemente fazer esse movimento com o objetivo de equilibrar esses dois sistemas, o sistema nervoso Sim. simpático e o sistema nervoso parasimpático, porque eles se equilibram. Eles estão o Uhum. tempo todo interagindo. Só que, geralmente, na nossa sociedade, na nossa forma de vida, geralmente a gente tem mais o simpático atuante, Sim. que é um sistema de fuga, de defesa. Você vai sair na rua, você está preocupado em não ser atropelado, não ser Sempre alerta, assaltado, né? sempre alerta. Então é o predomínio do sistema nervoso simpático, que está tudo bem, porque a gente precisa disso para sobreviver também. Só que numa situação que você está mais controlada, você não tem necessidade de fugir, não tem um leão correndo atrás de você querendo te pegar, você poderia estar mais relaxado. Sim. Ou seja, o sistema nervoso parasimpático mais atuante. Então, na respiração, a gente consegue controlar esse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Como? Conscientemente, eu posso tomar uma respiração mais profunda, porque automaticamente, se eu respiro mais profundamente, a minha frequência respiratória cai. Então, quem que cai a frequência respiratória? É o parasimpático. Quanto mais você estimular a queda da frequência respiratória, ou seja, uma respiração mais profunda e soltando o ar mais lentamente, mais ativação do sistema nervoso parasimpático. Então, a pessoa experimenta um estado de relaxamento, de prazer. Então, Certo? assim, é importante com essa aula introdutória que você deu sobre respiração, as pessoas terem essa consciência de qual ativação ela está, né, predominando no corpo dela. Se é o parasimpático, que está relacionado com o prazer, ou o simpático, que está relacionado com a dor.
como é possível ter prazer? Não é possível ter prazer se você está totalmente focado nos seus problemas, nas suas dores, nos seus desafios, né? Num momento onde você vai, sei lá, ter uma massagem, ou você vai transar com seu parceiro ou sua parceira, esse momento, se você tiver com o seu sistema simpático ativado, não vai ter prazer. Olha só o Não que me tem veio como. aqui agora. Olha, vamos ver se faz sentido isso que eu vou falar. Pessoas ansiosas têm menos prazer, Uhum. em todos os sentidos. Medrosas, pessoas tensas, pessoas preocupadas, Estressadas. estressadas. Por quê? Existe essa explicação, é fisiológico. Uhum. Porque o seu sistema nervoso está atuando num sistema que é um sistema de contração, de tristeza, de diminuição do fluxo. Então, o sistema nervoso simpático também é ele que aumenta a pressão arterial, porque os vasos sanguíneos eles também se contraem e se dilatam. E quem que faz isso? É esse sistema simpático e parasimpático. Então, a respiração também é excelente para controlar a hipertensão arterial. Sim. A pessoa que é hipertensa não respira bem, não tem prazer, né? Pode ter seu prazer muito comprometido, porque ela funciona mais num sistema de estresse, que acelera o corpo. Ou, né, Vitor, no caso do orgasmo que a gente está falando aqui, do contexto da massagem tântrica, é bem comum a pessoa que se queixa de ejaculação precoce, por exemplo, que tem tudo a ver com esse sistema nervoso simpático. Então, a pessoa ela já entra numa relação contraída, tensa, que é um momento que acontece natural na hora do pico ejaculatório, orgástico. Existe uma contração muscular. Sim. Só que se ela já entra contraída, ela vai chegar mais rápido na Sim. ejaculação, no caso, e devido a não respirar, né? Então, qual que é o caminho da respiração orgástica? É respirar a todo Sim. momento, conscientemente. Então, na hora que você está lá, na massagem tântrica também, né, Vitor, que é bem estimulado isso, ou você está numa relação com seu parceiro, sua parceira, respira. Você esquece Sim. de respirar. E isso te deixa mais contraído, mais tensionado. E aí atrapalha o prazer. Sim. E sem a gente aqui não está levando em consideração a mente que atua diretamente em todo esse sistema também. Porque quando você está sentindo alguma coisa, o seu corpo mental ativa e potencializa aquilo que você está pensando, né? Que você está sentindo. Então, por exemplo, dá um exemplo, né? Porque nós somos seres, a gente é uma integração, né? Não é só um corpo físico. A gente tem um corpo emocional, a gente tem um corpo mental, né? Tem o corpo espiritual, né? A nossa consciência. Então, tudo isso está integrado, interligado. Então, se a gente viu aqui que o corpo físico, né, a respiração afeta as emoções e vice-versa, a mente também afeta, né? Porque se você vem, por exemplo, com um problema de ejaculação precoce, isso é real, né? De caras jovens, por exemplo, que chegam até mim indicados pelo médico, porque estavam passando por problemas de ejaculação precoce, entraram com medicamentos e os medicamentos trouxeram consequências que a pessoa resolveu não querer continuar com o medicamento e o médico indicou a massagem tântrica como uma ferramenta alternativa. Quando a pessoa chega, ela já chega com essa conclusão: eu tenho ejaculação precoce. Então, a mente ela já vai condicionada a
fazer com que aquilo seja real também, né? Então, se ela não tem consciência da respiração, aquilo vai se tornar o problema que ela acha que tem. Então, é muito bacana que em uma sessão, um problema, né, desse, ele simplesmente não aconteceu simplesmente por ensinar a pessoa a respirar de forma correta e aquilo que ela achava que tinha, que era ejaculação precoce, não aconteceu numa sessão. Para você ver que às vezes a nossa mente cria uma situação simplesmente por inconsciência, né, de todo o processo. Então, quando ela toma consciência da respiração, aquilo que ela acha que tinha, deixa de ter. Isso foi muito bacana, assim, no desenrolar desse problema específico, a ejaculação precoce. Por uma total. Você vê como a respiração consciente ela é uma grande oportunidade de saúde, né? Então, por que eu amo falar sobre isso? Porque a respiração é, é simples, não tem custo, porque você pode fazer agora mesmo que você está assistindo aqui esse vídeo. Você pode fazer um exercício respiratório, né? Não exige nenhuma tecnologia grande e é de acesso a todos e tem benefícios em várias áreas da vida, né? No próprio corpo, porque você respirando melhor, oxigena melhor os tecidos, remove os produtos da respiração celular melhor, ou seja, até para o envelhecimento é benéfico, né? Então você fica mais jovem também, porque o sistema nervoso simpático é ele que envelhece também a gente, né? Então, essa é uma oportunidade, que as pessoas não estão percebendo, que não é muito falado, porque você pode respirar melhor e ter uma vida melhor. E existem alguns problemas que você pode estar passando agora, quem está assistindo a gente, que é só respirar. Você precisa respirar conscientemente. Ah, mas eu já respiro. Ah, eu já tenho, sei lá, 50 anos, a minha vida inteira, nunca ninguém me falou que eu não respirava bem. Pois é, mas eu te digo, tem gente até de mais velha, de 80 anos, de 70 anos, que não sabe respirar, que não respira bem, que poderia sim ter uma vida melhor, mais prazerosa, mais saudável, menos estressante, né? Porque a respiração ela ajuda a lidar melhor com o estresse, com as situações, né? Então, quando se fala muito assim, né, respira fundo por aí, tá corretíssimo. Respira fundo. Mas também, mas quanto que eu tenho que respirar, Jonathan? Olha, a partir de 10 minutos de um exercício respiratório, você já tem efeitos físicos mensuráveis, né? As pesquisas, tudo que eu já estudei sobre isso. A partir de 10 minutos existem já efeitos, né? No sistema cardiovascular, no sistema nervoso, na oxigenação tecidual, no conteúdo de oxigênio no sangue. Então, só exige essa dedicação, né, Vitor? Porque, Sim. às vezes, a gente quer uma solução mágica, uma pílula que toma e resolve. Né? Igual a situação da ejaculação precoce tratando com remédio, e você vê, é apenas uma ansiedade. Por que a pessoa tem a ejaculação precoce? É ansiedade, né? E então existem tantas ferramentas naturais. A respiração é uma ferramenta natural de cura, de acesso à Sim. saúde, É. sabe? Só que a gente precisa também ter a consciência de que a gente vive num sistema onde tudo que é natural, né, tudo que é fácil, de fácil acesso, não é divulgado porque não é interessante para o sistema. É mais interessante para o sistema enfiar a pessoa, né, num remédio goela abaixo, mesmo que aquilo ali cause outros problemas.
O remédio é interessante, sim, em determinadas situações que precisam da intervenção. Mas quando você sente no seu corpo que aquilo está te prejudicando, mais ainda, você pode buscar ferramentas naturais de equilíbrio, como a respiração, e existem outras N ferramentas, né, que você pode usar o seu próprio corpo, enfim, tudo que traz benefício de forma gratuita até, às vezes, como a respiração, você pode buscar e executar. Só que é uma coisa, como você falou, é prática, é treino, não é fazer uma vez e acabou. Né? É igual ir para academia. Você não pode transformar o seu corpo, querer ficar saradão, se você vai uma vez na semana e falta 3 semanas. Não tem como. Tem que ter Mas olha, mesmo que a pessoa não pratique, mas se ela já tomar essa consciência de no momento que ela enfrenta mais difícil ou que ela quer sentir mais o prazer, que é o tema da nossa live, da respiração orgástica. Então, se você está no momento de prazer e respira, você está prolongando essa experiência, essa vivência, está se deixando mais aberto a sentir aquilo, sentir esse momento. Então, mesmo que a pessoa não tenha um treinamento de respiração, mas se ela já respira mais profundamente, mais calmamente, mais conscientemente, porque tem muita gente que prende a respiração, né, Vitor? isso. Você deve ver muito isso na massagem tântrica, né? Sim. A pessoa fica... Ela está sentindo um prazer e ela não sabe o que fazer. Você pode respirar. Você pode respirar profundo, porque não vai atrapalhar. Pelo contrário, você vai sentir melhor. E essa respiração vai equilibrar essas descargas elétricas que acontecem no seu corpo e interagir melhor com as emoções. Sim. Porque quando você respira mais profundo, mais lento, você vai ficar mais tranquilo, mais tranquila. Sim. E por que muita gente interrompe, né, a respiração, interrompe esse fluxo de prazer que naturalmente o corpo vai desenvolvendo quando a gente vai respirando de uma forma mais profunda? A gente é inserido numa sociedade onde o prazer não é bem visto, né? Até por nossa carga cultural religiosa que a gente tem como parâmetro, né, como educação, a dor e o sofrimento é a porta do aprendizado, é a porta do você ganhar lá na frente, no futuro, uma coisa melhor. Então a gente é educado a achar que a dor é normal, que através da dor a gente aprende, através da dor e do sofrimento a gente vai se burilando. Então o prazer, ele praticamente é esquecido. Só que o prazer é a natureza da vida, né? O prazer, tudo que é bom, tudo que é expansivo, é o que a gente veio experimentar. Então é um equívoco de crença, né? Porque isso tudo são crenças. São crenças que limitam o prazer de manifestar no seu corpo, na sua vida, na sua mente, no seu emocional. Então é importante a gente ter essa consciência para fazer escolhas, né? Será que eu quero escolher a dor para o resto da minha vida? Ou a partir de agora, onde a gente está tendo esse bate-papo, eu me abro para sentir o prazer de forma natural? Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você pode escolher e pode vivenciar algo diferente. Você concorda? Sim, um jeito mais fácil, né? Eu já falei algumas estratégias de como respirar profundo, como prolongar a expiração, né? Ou seja, quando eu puxo o ar, eu posso demorar mais tempo soltando do que puxando. Porque, naturalmente, a respiração ela já tem essa proporção de 2:1. 2 tempos expirando e um tempo inspirando.
Então, sempre é no mínimo o dobro. No mínimo, o dobro do tempo que eu inspiro é o tempo que eu expiro. Então, essa respiração se torna uma respiração consciente, terapêutica. Se eu fizer isso na hora do meu momento de prazer, eu vou prolongar esse momento de prazer, eu vou equilibrar melhor essas descargas elétricas e emocionais que estão acontecendo naquele momento, vou interagir melhor com isso e lidar melhor com isso, né? Diminuindo essa ansiedade, diminuindo a ejaculação precoce, se for o caso, ou a falta de prazer, que pode ser experimentada também, né? Devido a tanta ansiedade, estar tão desconectado do corpo. Então, a respiração, ela te conecta mais com o teu corpo, que é tudo que você precisa para sentir o prazer físico ali que está acontecendo. Porque a tua consciência, como o Vitor falou muito bem sobre esse corpo mental que vai interagir com a respiração também, ele acaba te jogando. O que é ansiedade? Ele te joga sempre para o futuro. Então você começou a massagem tântrica, você já está pensando como que vai acabar. Se você vai chegar lá, se você vai ter um bom desempenho, mas e todo o processo que vai ter até chegar no final. Você não viveu, porque a tua consciência não estava ali. E em determinados casos, o corpo está num lugar e a mente está em outro. Né? Nem assim, tipo, a mente está totalmente deslocada. Ela está com o corpo para receber uma massagem, mas ela está pensando no trabalho que ela tem que entregar, na reunião que ela vai ter, que vai ser amanhã. Então, não há uma conexão, não há uma integração entre todos esses corpos, e com isso há desconexão do prazer, porque se o seu corpo está sendo tocado e ele é a fonte das sensações, não é a sua mente, que a sua mente ela trabalha só fazendo projeções, como você vai sentir se você está mentalmente deslocado? Então é importante que haja essa conexão, essa integração, para que você se sinta vivo até, né? Há situações em que a pessoa é estimulada e parece que ela é uma pedra. Não tem reação nenhuma no corpo. Então há uma desconexão total. E quando você se desconecta do seu corpo, há a tendência que você não cuide dele. Então, a pessoa começa a se descuidar mesmo, né? No sentido de não ter atenção naquilo que está comendo, não se dar conta que precisa se exercitar. E isso tudo vai trazendo consequências, né? Aí o corpo vai dando dor como aviso, ó, tem alguma coisa errada. E a pessoa não, analgésico, vamos lá, bota um analgésico para dentro, vamos continuar no ritmo. Então, tudo vira um grande problema simplesmente porque ela não tem consciência dessa conexão que ela precisa estabelecer com o próprio corpo. Pois é. Então, além dessa oportunidade de fazer, de tomar essa consciência, do jeito que a gente está ensinando aqui, né? Um jeito também de alcançar isso, se você acha muito difícil e não consegue sozinho, né? Procurar ajuda, né? Procurar gente como terapeutas, nós podemos ajudar, né? Eu ajudo muito já há alguns anos as pessoas a respirarem melhor, antes cuidando somente do corpo, mas agora também fazendo essa integração entre o corpo, as emoções e a espiritualidade. E a respiração, ela é um grande fio que conecta tudo isso. Ela é uma das abordagens integrativas que eu mais amo, que eu mais trabalho também. Estou sempre inserindo a respiração em vários contextos, né? E usualmente as pessoas realmente desconhecem o poder da respiração, né? E ficam impactadas com os efeitos que podem acontecer. Então, Sim.
Se você identificou que tem alguma questão com a respiração, que ela tá curta, você está prendendo a respiração, até na hora do exercício físico também, tem gente que prende a respiração. Pode ser que está pegando muito peso, ou é uma inconsciência mesmo respiratória, que é uma estratégia, né? Não tem nada de errado com prender a respiração às vezes, porque pode ser uma estratégia para você ter mais força. Isso também é natural. Só que tem que ver se você está fazendo em alguns momentos que não precisava daquilo. Não precisa. Né? Então, às vezes você se viciou nisso, em prender respiração, em respirar curtinho, e acaba se desconectando do prazer, se desconectando do corpo. Então a respiração, ela sinaliza um caminho de volta para o corpo, para essa consciência, essa mente que fica flutuando no passado, no futuro, projetando. A respiração puxa ela, opa, volta para cá, volta para o corpo, vamos sentir o prazer. Isso. E é muito importante porque quanto mais você fortalece aquilo que você está acostumado, geralmente o caminho da dor, né? E a dor, geralmente, ela se inicia num nível mais sutil, mais emocional, e quando ela chega no corpo físico, você já está, digamos, num limite de percepção, porque aí quando chega no corpo físico, você se dá conta, né? Nossa, não consigo, tá muito dolorido. Então, às vezes a pessoa vem para uma massagem, ela não consegue, simplesmente porque tem muita dor. Então, fala assim, tipo, a massagem tântrica é para o desenvolvimento do prazer, para essa sensação do orgasmo ser um orgasmo total, né? Um orgasmo no corpo todo. Mas se o seu corpo está totalmente dolorido por todas as questões que você vivencia, como é que você vai se abrir para o prazer se a dor está ali, né, latente? Então é preciso um passo anterior. Você precisa fazer uma massagem muscular, liberar todo o ácido lático que está concentrado na sua musculatura, precisa tomar consciência da respiração, precisa fazer um movimento de transição para focar no prazer. Porque senão não consegue, é impossível, sabe? A dor está ali latente no seu corpo. Como é que a gente vai desenvolver esse processo de prazer se você está focado na dor? Então precisa curar essa dor de forma consciente ou terapêutica, enfim, com a respiração, para que o corpo possa se abrir, se liberar de todo esse ácido lático, que é o que faz, né, você sentir dor na musculatura. Então, para você ir para a massagem tântrica para enfim, desenvolver o prazer e o orgasmo e fazer isso potente na sua vida. Respirar, né? Respira fundo e toma consciência de como que tá a situação. E não tem segredo, né? É um grande segredo, mas ao mesmo tempo não é um grande segredo, porque, Sim. como a gente falou, todo mundo pode fazer esse caminho, né? O caminho da respiração orgástica, que é respirar com mais calma. Se você não tem... Aí tem muita gente que fala assim, eu não tenho paciência para fazer isso. Mas então é você mesmo que precisa. Se você acha que isso não é para você, é porque é para você. É você que precisa mesmo. Então, mas eu não tenho calma, mas é para você ter calma e ficar mais pacífico, mais tranquilo, que você precisa respirar mais profundamente. Né? Sim. Porque... E a gente precisa mostrar para as pessoas também que tudo são escolhas, né? A nossa vida ela é regida por escolhas que a gente mesmo faz. Então a pessoa está consciente que a vida dela é um caos. Ela é nervosa, é impaciente, ela tem todo esse problema de taquicardia, enfim, ela já sabe que ela é assim. A gente apresenta uma ferramenta para mudar esse contexto.
é uma escolha dela, usar a ferramenta ou não. Se ela não usar, ela vai continuar nesse estado que ela já conhece. Então, assim, não existe mimimi, não existe vitimismo, né? A pessoa ela tem que estar consciente, poxa, eu estou sendo assim, o que eu posso fazer para mudar? Existem ferramentas. Eu quero usar? Não. Então não vou mudar. Ponto. Né? A gente tem que ter essa consciência e assumir a responsabilidade daquilo que a gente vive, sendo causa própria, né? Nós mesmos estamos causando por um ponto de vista, por uma crença, por uma atitude. E se uma ferramenta chega onde não precisa, você não vai conseguir se sabotar, porque a respiração é uma coisa que você pode fazer, você não precisa pagar nada, você não precisa se deslocar, é aqui e agora. Então não existe como você se sabotar falando, ah, mas eu não consigo, não posso, não tenho dinheiro, não tenho tempo, né? Não tem esses sabotadores. Você só faz se você quiser. Mas se você não fizer, não há transformação. Ponto. É bem simples, né? Então a gente precisa chegar e falar, o que eu escolho? Né? Eu escolho Precisa, mudar a minha vida, precisa dessa eu escolho... maturidade, né? É, Desse olhar adulto. Você é um adulto sim, e toma decisão para a sua vida, né? sim. Porque Então, muitas pessoas chegam no, né, até mim, por exemplo, depois de terem passado por N situações, onde eu vejo que nem ela chegando até aqui comigo, ela vai conseguir mudar, porque simplesmente ela vai criando sabotadores para não fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, a questão não é o profissional X ou Y que vai transformar a sua vida, é a sua consciência daquilo que você precisa fazer. Né? Senão, não há transformação, não há mudança. E às vezes é dolorido a gente se deparar com essa consciência, né? De que, tipo, a causa disso tudo sou eu. Mas a gente precisa ser adulto e ser maduro para chegar e falar assim, realmente, eu escolho continuar isso, vou parar de reclamar, sabendo que enquanto eu não mudar, nada vai mudar. é Que as duro. pessoas são viciadas em reclamar também, né? Mas Isso existe. eu observo, as pessoas são viciadas em reclamar. É, Reclamar é mais fácil, colocar a culpa no outro é mais fácil, né? Porque a transformação e a mudança, ela exige de você uma energia que às vezes você não está disposto a gastar. E aí aquilo não vai mudar, porque você não quer direcionar, não quer ter essa força e essa energia para praticar, para fazer, para tentar um novo método, criar um novo caminho neural que vai te levar para uma outra direção. Então, a responsabilidade da transformação está só nas nossas mãos, usando ferramentas, né, às vezes pagas, às vezes gratuitas, como a respiração, para nos auxiliar nesse processo. Mas toda a transformação depende só da gente, né? Depende do nosso movimento, da nossa ação. Então, isso é importante a gente destacar. exige esse confronto inicial que pode ser dolorido, pode ser difícil, assim como se você começa a respirar, fecha os olhos, pode ser meio angustiante no início, mas ao longo do tempo aquilo vai ficando mais leve. Você fica mais à vontade também. Você pode fazer de olho fechado ou aberto também. O olho fechado ajuda você a prestar mais atenção aonde que está mexendo, aonde que eu estou respirando. Eu estou respirando aqui em cima, estou respirando com a barriga, né? Estou respirando com o diafragma. Então, ir criando essa consciência corporal e se autorregulando, né? Porque ao longo do tempo você vai aprendendo a respirar melhor quando você precisa realmente daquela respiração, né, a passar por um desafio da vida ou um desafio orgástico diferente. E um passo bem prático também agora, assim, que me veio de falar agora, é talvez vai te ajudar melhor na hora de respirar, soltar uma vogal, a letra A. Então, puxa o ar e solta. Ah, e sente que
E sente que esse ar vai te relaxando mais ainda. Cada vez que você solta o ar, você amolece mais o seu corpo. E pode ser até um ar assim de soltar, um ar de alívio. E às vezes a gente faz isso, né? Tipo, quando tá cansado ou vem de uma situação, tipo, vem correria e tal, aí você. Né? Isso. Tipo, esse. Você É, pode a, é a, até prender a o ar mais liberação. tempo. Você pode até prender mais para que a respiração seja mais prolongada. Então vai soltando o ar. Também é uma boa estratégia para fazer esse exercício, né? E tem um som Sim, que te guia melhor, né? Para chegar numa respiração mais terapêutica, né? Então, de um modo geral, então essa técnica é boa que todo mundo já pode aplicar agora mesmo, né? Não precisa esperar nada, não precisa de nada, só respirar, só parar, sentar. Pode fazer em pé? Pode, mas faz sentado. Pode fazer deitado sim, também, mas sentado é mais interessante, né? Faz sentado. sim. O que mais, Vitor? Eu acho que é isso. A gente resumiu bastante tudo que a pessoa pode ter consciência de onde ela pode intervir quando alguma situação mais desafiadora chega e muda todo esse processo respiratório emocional, né? Quando ela tiver consciência de que ela está ofegante, com taquicardia, para tudo, para de pensar naquilo que está causando isso e volta para a respiração. Respira profundamente. Como você falou, estudos dizem que em 10 minutos você muda todo esse processo. Mas você mesmo pode ter a consciência, né? Começa a respirar, não fica preocupado com o tempo, porque às vezes a pessoa fica, será que já está nos 10 minutos? Será? Não fica preocupado, esteja presente na transformação que o seu próprio corpo vai te mostrar. Então, se você está Sim. com taquicardia, está acelerado, está ansioso, para tudo, respira profundamente e vai. Quando você sentir que o teu sistema alterou, você vai sentir. Pronto, você está reequilibrado. Né? Independente de quantos minutos foram. Mas o seu próprio corpo te avisou que ele se reequilibrou. Então, às vezes isso é importante falar porque eu vejo que muitas pessoas ficam presas a tempo. Mas quanto tempo, né? E aí ela fica tão preocupada com o tempo que ela não respira conforme tem que respirar. Então, o que a gente fala aqui é Sim. uma referência, né? Mas que não haja o foco no tempo, e sim naquilo que você está sentindo. Porque tudo está relacionado com as sensações que está presente no corpo. E se você respira, você se reconecta com o seu próprio corpo vai dizer o tempo, né? Então, não é algo mental, é algo que você vai experimentar naquele momento da transformação usando a respiração. É experiencial, é isso mesmo. É, E também, né, quem deseja experimentar essa transformação e acha difícil fazer sozinho, procure a gente, né? Manda mensagem é. e a gente pode ajudar nisso, né? Com as terapias, com a massagem tântrica, com a terapia respiratória, com a conscientização respiratória, né? Ensinar, reaprender mesmo a respirar. Sim. Então, Respiração isso, é vida, então vamos chegar no prolongar caminho. a nossa vida, né? É Porque se a vida. gente não respira bem, como você falou, a gente está acelerando a morte através do sistema nervoso simpático. Então Eu vamos. envelhecimento. É, Eu acho que a nível. gente tem mais medo de envelhecer do que de morrer, talvez. É. Porque a morte é a causa, tipo, a gente só morre porque a gente vai envelhecendo as nossas células É, também, né? Então tem um processo. A morte é só a causa desse processo, né? Que aí a gente vê, assim, se a gente for fazer uma comparação, é, as pessoas que vivem no campo, né?
que elas têm uma vida mais tranquila, uma vida mais conectada com isso tudo, elas têm uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, não existem tantas coisas que fazem com que o emocional delas seja afetado, né? Para trazer É, ansiedade, trazer pode ser. medo, tudo. Então, quanto mais a gente entra nesse processo de conexão natural com né, com a própria natureza, todo esse ambiente mais calmo, mais tranquilo, também ajuda a gente mudar a nossa respiração. Faz esse teste, vai numa floresta, num campo, fica um tempo observando a natureza, vê se a respiração ela não vai mudar também, só pelo fato de você estar inserido naquele ambiente. É bem bacana fazer esses testes. Sim, E acontece. sim. O caminho é esse, né? A conexão com a natureza, a conexão com você, né? E com as outras pessoas também, né? Inclusive, Vitor, falando nisso, se você está do lado de uma pessoa que está respirando muito rápido, sabia que você também começa a respirar rápido? Você entra numa sincronia, né? Entra numa sincronia. É. Isso acontece muito entre parceiros, né? Então, Uhum. você veja como que é a respiração do seu parceiro e saiba que essa respiração pode te influenciar Afetar. também a respirar mais rápido ou mais devagar. Porque Uhum. a gente sempre se conecta com a outra pessoa que está perto, né? Então, até a respiração também, ela se modifica de acordo com o ambiente que você está. Seja as pessoas, seja a natureza, um animal, né? Sim. Então é isso. Espero que a respiração passe a ser consciente na vida de todas as pessoas que nos assistiram, vão nos assistir ainda, e que a gente possa entrar nesse processo de equilíbrio natural e deixar o nosso corpo mais orgástico através da respiração, porque a gente consegue ativar o prazer, como você explicou, e prolongá-lo, né? Conforme a nossa Prolongar. consciência desejar. Então, gratidão por mais esse bate-papo, foi bem bacana, bem esclarecedor. E Obrigado, gratidão a Vitor. todos que passaram, que vão passar, e estamos juntos. Obrigado, até Tchau, a até semana que próxima. vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.